Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe a todos. Vamos continuar com a nossa empreitada do Evangelho de Marcos, certo? Continuando a leitura no capítulo 6, ok? Do versículo 6 ao 13, ok? Deixa eu voltar minha folha aqui. Pois bem, continuação, quando Jesus se retirou para Nazaré, para cá, cidade dele, né? Cidade natal, digamos assim, né? Que realmente ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Passou a infância dele em Nazaré, ok? Ele se admirou muito com a incredulidade do povo em Nazaré. Então ele saiu de Nazaré e disse assim: e ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando a todos. Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão. Não deviam levar bolsa nem dinheiro. Deviam calçar sandálias, mas não deviam levar túnica extra. E disse-lhes: na casa em que entrardes, permanecei nela até partirdes dessa cidade. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés e em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Isso é importante. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ok? Então, aqui é do 6 ao 13. Bem, queridos, o que nós entendemos aqui? O que a gente consegue perceber, né, nesses poucos minutos que nós estamos meditando aqui? Veja só, a família de Jesus foi morar em Nazaré, ok? Jesus já estava com uns 10 anos, 9 anos, mais ou menos, por ali, certo? E a família de Jesus Cristo, Tiago, José, Judas, Simão, ele tinha irmãs também, a Bíblia fala a respeito disso, ok? Nós vimos no passado, na leitura passada. Só que essa família de Jesus, não vamos nos ater muito se eram irmãos legítimos ou não, coisa parecida, tá ok? Quero que você só preste atenção nisso. A família de Jesus aqui, representada Tiago, José, Judas, Simão e suas irmãs, e sua mãe, era a família de Jesus, que estava em Nazaré, que não representavam bem serem irmãos de Jesus. Por quê? Porque o povo olhava, viram os milagres, viram Jesus lá ensinando na sinagoga e falaram: olha, ele não é o filho de José, ele não é um filho de Maria, como é Tiago, José, Judas. Ele se criou conosco. Desde menino ele não fazia essas coisas. E agora faz esses milagres, né? Faz esses milagres que o Senhor fazia lá, então faz aqui no meio da gente, para a gente ter certeza, para a gente saber mesmo. Então, muita incredulidade, certo? Muita dificuldade em crer ali, ok? Pela falta do testemunho dos irmãos. Vamos trazer isso para hoje. Hoje, nós somos irmãos de Cristo. Nós somos famílias de Cristo, porque Jesus disse lá em Cafarnaum, quando a mãe de Jesus e os irmãos foram lá para chamar ele, né, e a multidão estava na casa de Jesus, e daí não conseguiam entrar, e mandaram um recado para Jesus que eles estavam lá fora, queriam falar com ele. E Jesus responde assim: a minha família são os que estão comigo, são os que fazem parte, que estão aqui dentro da minha casa comigo, certo? Então, queridos, é muito importante nós termos uma vida de testemunho de que somos cristãos. Não adianta nada ser um cristão escondido, tá? Ser um cristão que não se revela para as pessoas, mas não se revela não dizendo que é, mas se revela por testemunho, por amor, bondade, perdão, misericórdia, auxílio, certo? Ensinando, oferecendo realmente um tempo
de ouvir as pessoas. Ok, querido? Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Segundo, Jesus não pôde fazer muita coisa ali, certo? Muitos milagres ali, por causa realmente devido à incredulidade. E ele sai de Jerusalém, curou apenas algumas pessoas, né? Mas ele sai de Jerusalém e envia os 12, ele começa a trabalhar com missões, certo? Enviou os 12, enviou 6 equipes, então de 2, né? Eram 12. Judas estava junto. Judas é importante, uma pessoa importante aqui nesse momento, nós vamos entender, né? Que Judas, né, envia os 6 e dá poder a eles para pisar serpentes, pisar escorpiões, expulsar demônios, curar enfermos, pregar o reino, e deu poder. E isso começa a revelar em Judas. A gente não observa muito aqui, porque a gente tem que estudar um pouquinho mais, sabe? Mas se veja só, poder para Judas, poder para os 12, mas veja só, Judas já podia pensar, né? Puxa, tenho poder, mas não posso levar 2 túnicas, não posso levar a melhor túnica, não posso levar o melhor tênis, né? Não posso levar dinheiro. Poxa, e vou ter que dormir na casa, hospedar na casa dos mais simples, ficar com os humildes, vou ter que ungir doente, essa gente mais pobre, mais humilde, mais ralé, eu com poder. Veja como essas coisas começam a conflitar no interior de Judas. Tá ok, pessoal? Isso aqui é outra coisa importante. E ele vai fazer isso de que maneira? Olha só. Jesus fala assim, vocês vão se envolver com as pessoas, mas não precisam ter medo de se contaminar, né? Nada de hospedagem de luxo, se hospedem com gente simples, pois vocês vão pisar serpentes, vão pisar escorpiões, vocês não precisam se preocupar. Eu estou autorizando vocês a fazerem isso, certo? Ok. E eles saíram com aquela alegria, com aquela urgência, cheios de poder, cheios de alegria, pregando e ensinando como o Senhor havia dito a eles, ok? E ele fala, na casa em que vocês entrarem, permanecei. E se em algum lugar vocês não forem bem recebidos, e nem ouvirem vocês, saiam dali e sacudam o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E se sacudir as sandálias, bater os pó da sandália, era dizer assim, vou dar as costas, sabe, eu não tenho nada a ver com vocês. Então, e continuem, e sigam em frente, vão pregando, vão falando. É isso que ele tá mostrando aqui. E ele fala assim, ó, em verdade vos digo, na verdade estou dizendo para vocês que vai haver mais tolerância no dia do juízo para Sodoma, Gomorra, do que para essa cidade que vai rejeitar a palavra, do que para esse povo que vai rejeitar a palavra. Aqui a gente já conhece, ou já ouviu falar em algum tempo de Sodoma e Gomorra, né? Que foi aquela cidade que foi destruída por Deus com a saraiva, né? Com a chuva de pedras, né? Pedras incandescentes que destruíram todos lá, né? Inclusive a mulher do Ló, quando estava fugindo, saindo da cidade, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. É assim que a Bíblia ensina lá para nós, tá bem? Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de você aqui? Veja que o ímpio, né, morreu, todo o pessoal de Sodoma morreu, mas vai haver mais tolerância para eles no dia do juízo. Então quer dizer, ainda que você morra, você vai ser julgado, certo? Ainda que eu morra, eu vou ser julgado, tá bem? Nós temos um advogado, nós temos Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele já morreu por nós na cruz. Ele morreu e ressuscitou com a gente. Por isso que nós passamos a ser família de Cristo. Por isso que lá no comecinho, né, o povo não acreditou muito, porque ele era um filho de Maria. Eles não tinham o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, quem é Jesus? Sem o Espírito Santo, Jesus Cristo é apenas o filho de Maria. Certo? Dos irmãozinhos dele lá, irmão daquele povo lá, daquela cidadezinha lá, os irmãozinhos da família dele. Mas com o Espírito Santo em nós entendemos e recebemos o Senhor como o Senhor e Salvador de nossa vida, e somos família de Deus, certo? Irmãos co-herdeiros em Cristo, então somos irmãos com Cristo em Cristo, certo? Veja só, então nós vamos ser julgados também.
certo? Por mais que a gente morra, Jesus falou lá, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. E aquele que não crê em mim, olha aqui, ó, Sodoma e Gomorra, também vai ressuscitar. Mas vai haver o que? Ressurreição para um juízo eterno. É isso que é importante a gente perceber, pessoal. A morte não é o fim para nenhum de nós, tá ok? Ou é para o juízo ou para a salvação, tá bem? E então, saindo eles, pregavam ao povo para que se arrependesse. E o povo se arrependia porque viam os sinais, viam que eles eram realmente descendentes, que eles eram filhos de Deus, que eles eram descendentes do reino de Deus, porque eles pregavam o reino, mostravam o reino de Deus. As pessoas olhavam neles e viam os sinais, certo? Não apenas os milagres, mas viam que eram pessoas que estavam junto com eles, porque naquele povo, antigamente o povo era mais discriminado, era simplesmente um povo, uma ralé, nem voto, né? Não existia voto naquela época, né? Então, nem para votar o político, o importante vinha visitar, né? Então, era dessa maneira, sabe? Mas Jesus começou a implantar o reino de Deus naquele momento. Através de quem? Dos missionários. Isso aqui é uma coisa muito, muito maravilhosa, sabe? Porque daí ele começa a deixar um legado para o povo, para os filhos, para os irmãos, para os herdeiros do reino de Deus. Vocês vão ser minhas testemunhas, vão testemunhando de mim. E os sinais vão seguir aos que crerem. Vocês creem, os sinais vão acompanhar vocês. Amém, queridos? O assunto é muito vasto, são 6 versículos aqui, mas olha, amigo, se você parar para ler, parar para pensar, pedir que o Espírito Santo fale com você, você vai ter muita coisa para aprender. Amém? Deus abençoe. Tchau.